Salve, salve galera! Vamos agora ver as notícias do Corinthians que está afundado em dívidas, segundo o comentarista do Jogo Aberto. Vamos lá ver essa parte. História de transfer Chico Garcia. O Corinthians sofreu sim essa sanção. Até o pagamento ser feito, a FIFA proíbe que ele contrate agora, no fim do ano e no meio do ano que vem. Só e aí? isso, né? Só isso. Essa e mais duas janelas. E o problema o problema são vários, né? Vou começar aqui por partes. O problema é você desembolsar 30 milhões de reais da noite para o dia por um zagueiro que nem está jogando, que já se tornou insuficiente, mas fazer o quê, né? Foi contratado, tem contrato, tinha que ter pago. O Santos Laguna tentou entrar em contato com a gestão inúmeras vezes, a gestão ignorou, como fez também no contrato do Matias Rojas, que tinha dito, olha, tem que pagar, tem que pagar. Não, então tá, a gente vai te pagar daqui 2 dias. Aí não pagou, o cara acionou o clube na FIFA e esse vai cair ainda. E aí são 40 milhões. Aí você soma 33 milhões do Félix Torres, mais 40 milhões do Rojas, porque o clube também já foi condenado. Então o transfer ban daqui a pouco vai cair para o Matias Rojas. E tem do Rodrigo Garro, porque o Corinthians também não pagou o Tajeres. E essa ação também está no CAS. Acho que já alinhou, hein? Não, essa ação está no CAS lá também, vai dar mais 25. Também, né? Então são 100 milhões que o Corinthians vai ter que tirar da noite para o dia, porque senão... Então é o seguinte, gente, na prática, esqueçam reforços. O clube correu para contratar o Vitinho, escreveu o Vitinho ontem, segunda-feira, porque era o prazo. A partir de agora... Eu não sei de onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, honestamente. Pois é, se a gente for pensar na CBF no começo da semana, o assunto era justamente fair play financeiro. E esse é um exemplo péssimo de falta de fair play financeiro e de respeito ao mercado do futebol. Porque, na verdade, você não pode contratar e não cumprir. É que muita gente acha isso. Mas e que não fizeram pagamento. Se no Brasil não é só o Corinthians, mas o Corinthians tem um volume que é absurdo. E aí, Sgarbi? Quando a gente fala de profissionalizar o futebol, tá relacionado a isso, por quê? Porque é muito fácil o dirigente no Brasil ser incompetente, porque o dinheiro não é dele. Cadê? O dinheiro não é dele. O cara não é responsabilizado. O Augusto sofreu impeachment agora, só que... E aí? E agora? É réu na justiça, em outra ação. Do Ilho. Cadê do Ilho? Cadê esses caras? Os caras fazem o que querem com o clube. Como assim? Não. Cadê os caras? Foram aprovadas pelo Conselho sempre. Te faço a pergunta, cadê o do Ilho? Cadê os caras? O Andrés? Cadê os caras? Eles estão lá na comissão de ética. Mas estão escrevendo certo pegar o Tuma, pegar a Tuma. Ô Tuma, pega aí os presidentes, manda pagar isso aí que eles fizeram, Eles estão lá ainda. Então, votando. Mas é esse o ponto, porque no Brasil é muito fácil o dirigente ser incompetente, porque o cara não é responsabilizado, o cara tá mexendo com dinheiro que não é dele, que depois de 4 anos, o cara vai sair. O futebol é isso, cara. Não, o cara não é isso. Ele acha que não vai sair, que ele vai... Só que aí quando muda, alguém começa a mexer. Aí já mexeram com quem chegou. Não sabem o futuro. Gente, é séria a situação do Corinthians. E o dinheiro não é dele, o dinheiro é do clube. Um clube que tem um faturamento bilionário, uma das grandes marcas da América do Sul. Mesmo assim, os caras estão conseguindo afundar o clube mais uma vez. Então, parabéns aos incompetentes, porque quem sofre é o torcedor nessa história, que agora não vai poder contratar, vai viver mais uma temporada de incertezas. A culpa é de vocês que fizeram isso com o Corinthians. Ulisses, tem alguma possibilidade desse transfer ban, pelo menos esse primeiro, ser pago pelo Corinthians logo, ou ninguém fala nisso? Não fala nisso, sim. Eles estão conversando, porque é difícil, né? O Stabile é um grande administrador, tem empresas de sucesso. Isso é um ponto positivo. É um cara que, pra mim, tem que ser o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, na minha opinião. É o que eu vejo aqui. Eu não vejo outra pessoa lá pra assumir o Corinthians. Mas Porque tem os oportunistas que começam a aparecer, né? Sabe na crise? Sabe o urubu que aparece na carniça? Tem muito isso aí. Entendeu? Eu sei, me desculpa. E nem eu quero, mas vamos ganhar lá. Aí é o seguinte, o que eu quero dizer é, o Garro já existe uma conversa para se acertar isso, é a informação que a gente tem, né, para não ter o transfer. Não, porque se resolver com o Tajeres e se resolver com o Santos Laguna agora também, se os caras aceitarem, porque você consegue... Porque o que acontece é o seguinte, por que aconteceu com o Tajeres? Ficaram 1 ano enrolando para negociar, não foi imediato. Quando o Osmar assume, ele vai como os caras falam, ele pode voltar ao presidente, e ele ficou 1 ano enrolando a gente para pagar, falando que ia aqui e não pagou. Aí o Osmar agora, que, entre aspas, assume, vai ter eleição rápida no Corinthians e deve ser eleito presidente do Corinthians, na minha opinião, tem que ser eleito presidente do Corinthians. Eu falo muito isso, Renato, porque eu conheço ele há 28 anos. Não é que eu conheço o Osmar Stabile agora. Tá na hora de realmente alguém levar o Corinthians a sério.
Isso. Porque o Corinthians merece uma administração séria. Isso, Renata, isso, porque o Corinthians é vítima. A instituição, ela é vítima daqueles que administram. Ela é vítima. O Corinthians é a grande vítima dessa história. Entendeu? Então o Osmar está tentando organizar isso, resolver esse problema. Ele fala, eu conversei com ele esses dias, ele falou, cara, assim, é assustador, mas eu tô pronto para isso, para resolver. É uma bomba por dia. Então, quando ele assume resolver, que não o Augusto não mais, volta mais, outros, né? ele ficou na expectativa de abrir uma possibilidade de renegociação com um outro grupo que assumiria o Corinthians. Então, tá nessa pegada aí. Mas o do Félix Torres, que infelizmente não joga, não tem nada a ver com isso, que foi contratado, não tem nada a ver com isso, que foram buscar ele, mas é um jogador que causa um prejuízo tremendo no campo e fora do campo para o time do Corinthians devido a erros de contratação. Marco Aurélio Cunha, é uma situação constrangedora. Renata, é recorrente no futebol brasileiro dívidas, não pagamento de dívidas, enrolação e vai acumulando. Aí o clube vai e pede empréstimo bancário, aí juros sobre juros e a dívida vai se acumulando, chegando próximo de 1 bilhão em alguns clubes do Brasil. E aí não tem o que fazer, porque vai cada vez mais dilapidando o patrimônio, vendendo jogador barato, não podendo comprar jogador com transfer ban desse. Quer dizer, é uma irresponsabilidade absoluta. E os dirigentes não são punidos. E o Conselho aprova as contas. Isso é o que é o pior. E depois vai embora, disfarça, ou por um porque sucessor é tudo farinha do mesmo saco. Que coisa, né? Everton Guimarães, boa tarde para você. O Corinthians agora com 3 janelas de impossibilidade de contratações, perdendo o Yuri Alberto, que passou por cirurgia. Realmente, assim, as notícias, o Vitinho chegando, ok, mas as notícias não são animadoras. Então, Renata, boa tarde a todos. Eu não posso estar repetindo sempre o que eu falo aqui, sobre a preocupação de todos que não torcem para o Corinthians, de que o Corinthians se organize, né? Porque se organizar, já falei isso aqui algumas vezes, aí azeda a garapa geral, porque o Corinthians é de fato um fenômeno midiático. Estava vendo aqui, Renato, é importante a gente dar os créditos, do colega Rodrigo Vessone, dizendo que ainda faltam estourar outros 3 casos que envolvem a FIFA, juntando com o Torres aí, né, 100 milhões, do Rojas. Só recapitulando, tá? Para a audiência rotativa, o Rojas, o Garro e o Maicon. Então, o transfer ban confirmado, eu sinceramente não sei de onde o Corinthians pode tirar tanto dinheiro para resolver as pendências. A questão da briga política e essa divisão política também, né, entre conselheiros. Isso é o caminho para o caos. E talvez o Corinthians não esteja sofrendo tanto quanto outros clubes sofreram, e o Cruzeiro aqui recentemente é prova disso, porque o Corinthians é um negócio absurdo, né? Estou falando de tamanho, de força de marca, de faturamento, etc. e tal. Mesmo com todo mundo beliscando, né? Uma parte daqui, outra dali, ou fazendo movimentos que prejudicam a instituição, o Corinthians não consegue cair nesse buraco, né? Só que a gente não sabe. A gente não sabe de fato o que pode acontecer se continuar como está. Porque se falta jogador, se falta dinheiro, toma o transfer ban, e aí, pela sequência de temporada que o Corinthians tem, e pela campanha que fez, que foi ruim no primeiro turno, eu acredito que a coisa possa ficar ainda mais séria. Então, todo mundo que não torce para o Corinthians continua entendendo que o melhor caminho é sempre esse aí. Agora, quem tem que lamentar é quem vê e entende o tamanho do Corinthians e vê onde eles se meteram. E eles não conseguem sair. Por quê? Por causa da divisão política que há dentro do clube. Eu vi recentemente aí, para fechar, Renata, teve um almoço, o Memphis Depay estava reunido com gente do mercado, com vários empresários. Talvez isso não possa ter nenhuma relação com a possibilidade de pintar uma proposta para se tornar SAF. Mas eu acho que o caminho do Corinthians pode ser esse, de se tornar SAF. E se tornar, aí fica ruim para os adversários. E uma SAF que já vai chegar com mais de 2,5 bilhões de dívidas. É isso? Mas que fatura 1 bilhão e 200 no ano e é mal administrado, só que na largada sai pagando 300 e poucos milhões de juros. Meu Deus do céu. Não tem cabimento. Ulisses, o Corinthians paga um estádio ainda. Sim, mas paga. Paga um estádio que vai custar quanto? 5 bi? Se continuar nessa pegada, então pega o estádio, quer um conselho meu? Toca a Caixa Econômica Federal, faz o que você quiser, vamos negociar, nós temos que negociar isso aqui.
Não adianta ficar pagando, porque é uma bola de neve. Você quer negociar? Ficar de graça? Negociar com você acha que fica de graça? Você tem os números do Corinthians? O senhor tá falando que ficou de graça, como todo mundo fala? O senhor tem os números que o Corinthians paga na arena? Não tem arena. Não, negociar, se negocia. Negociar tá negociado. Devolução e a Caixa vende para outro clube. Essa é a diferença. Então tá bom. Cuida do teu vender Bila. para uma empresa. Que vai ser maior, hein? Que é bem maior. Bem maior. Isso quer falar. Cara, porque o futebol brasileiro tá falido, com exceção de Palmeiras, Cruzeiro, que achou um cara para salvar. Quando o Cruzeiro virou SAF com o Ronaldo Fenômeno, amargou a segunda divisão muito mais tempo do que se esperava. Depois ele vende para um cara que é torcedor, que tem muita grana, que é um empresário. Então, às vezes, não é imediatamente que você consegue. E o rombo é enorme. Administração não é todo mundo que sabe fazer, não. Muito em tom de brincadeira, mas acho que o tom de brincadeira acabou, né? Agora, não chega. A coisa é séria. As consequências estão todas aí e podem piorar. Então, Cicinho, se o Corinthians não abrir o olho logo, é complexo dentro e fora de campo, porque dentro de campo também corre riscos. Renata, a minha linha de raciocínio é assim, eu sou bem leigo nessa questão, nesse assunto, até pedindo, né, conversando. É isso aí, galera. Vimos as principais notícias do Corinthians e são trágicas. Porque um clube da grandeza do Corinthians não pode ficar nessa falência, não. Que fatura muito com torcida, com ingressos, com marca, vendas de camisa, então não é para estar assim. O dirigente tem que vir um dirigente que consiga organizar. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.